Imagine vender a sua consciência por um punhado de moedas. Essa é a história que atravessa séculos, causa debates até hoje e desperta uma pergunta que, no fundo, revela muito mais do que parece: quanto vale a traição? Todo mundo já ouviu essa história. Judas Iscariotes entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas que moeda era essa? De onde veio esse número? E, muito mais importante, se Judas traísse Jesus hoje, quanto ele teria recebido? 300 reais? 3.000 reais? 30.000 reais? A história dessas moedas vai muito além de uma simples conversão de valores. Ela passa por impérios, mudanças econômicas, contextos religiosos, disputas de poder e, é claro, muita, mas muita simbologia. Porque o que Judas recebeu não foi só dinheiro, foi um marco, um número que ficou gravado na história, na cultura e até na linguagem. Afinal de contas, quem nunca ouviu? Fulano vale 30 moedas, vendido por 30 dinheiros. É claro, você já ouviu isso também. Mas será que a gente sabe mesmo o que eram aquelas 30 moedas? Nesse vídeo, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos investigar qual era a moeda usada naquela época, quanto ela valia em comparação com o mundo moderno, qual o significado por trás deste valor e o mais intrigante: será que Judas se arrependeu pelo valor ou pelo que ele fez com ele? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque essa história que você acha que já conhece pode te surpreender em muitos níveis. Quando a gente fala em 30 moedas de prata, parece um detalhe simbólico, quase uma expressão poética, mas esse número é real, documentado nos evangelhos e cheio de significado histórico. Para começar a entender tudo isso, a gente precisa viajar no tempo até o século I, mais precisamente até a região da Judéia, que naquela época estava sob o domínio romano. Jesus era um judeu nascido num território que fazia uma mistura complexa de religião, cultura e política. O Império Romano dominava a região com mão de ferro, mas permitia que certas tradições religiosas fossem mantidas, desde que não ameaçassem o grande poderio de Roma. É nesse cenário que surge Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus. Até hoje, ele é lembrado como o maior traidor da história ocidental. Mas por que ele traiu a Jesus? E principalmente, por quanto ele traiu? A Bíblia, mais especificamente o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, verso de número 15, é direta ao citar o valor. Só que aqui vem a primeira pegadinha. Nem a Bíblia explica exatamente qual era a moeda usada. Seria um denário? Seria um siclo? Seria uma dracma? Seria um tetadracma? Ou seria o famoso shekel de Tiro? Segundo a maioria dos historiadores e arqueólogos, a moeda mais aceita entre os estudiosos é o shekel de prata de Tiro, uma moeda amplamente usada na região da Judéia durante o período romano, principalmente no Templo de Jerusalém. Essa moeda tinha alto teor de prata, cerca de 94% de pureza, o que a tornava valiosa e confiável até mesmo para o pagamento de tributos. Só que o shekel não era uma invenção romana. Ele vinha da cidade-estado fenícia de Tiro, na atual costa do Líbano. Era cunhado com a imagem do deus pagão Melkart, e ironicamente usado no templo judeu,
porque as moedas romanas traziam o rosto do imperador, considerado idólatra para os judeus. Ou seja, Judas pode ter recebido moedas pagãs para atrair o Messias de sua própria fé. E aqui a coisa começa a ganhar peso simbólico. Mas, voltando à pergunta inicial, se ele recebeu 30 dessas moedas, quanto isso representava naquela época? Um shekel de Tiro equivalia aproximadamente a 4 denários romanos, e um denário era o pagamento de um dia inteiro de trabalho de um operário comum. Isso significa que um shekel valia mais ou menos 4 dias de trabalho. Multiplicando por 30, temos o equivalente a 120 dias de trabalho, ou seja, 4 meses de salário. Fazendo uma conta rápida com o salário mínimo atual do Brasil, que em 2025 é de R$ 1.518, 4 meses daria aproximadamente R$ 6.072. Então, sim, Judas traiu Jesus por algo em torno de R$ 6.000. Mas o número em si pode ser até menos importante do que o que ele representava. Na época, esse valor podia comprar uma propriedade modesta, sustentar uma família por alguns meses ou mesmo ser usado em doações para o templo. Era uma quantia significativa, mas não absurda. Era o tipo de valor que fazia alguém pensar: vale a pena? E é exatamente por isso que essa traição chocou tanto, porque o preço era alto bastante para seduzir, mas baixo demais para justificar. Ao que tudo indica, Judas não era um vilão caricato, mas sim um homem cheio de dúvidas, decepções e contradições. Talvez esperasse que Jesus reagisse, tomasse o poder à força, se rebelasse contra Roma. Talvez estivesse frustrado com o rumo pacifista da missão. Ou talvez, no fundo, só estivesse com medo de perder tudo, inclusive o pouco que tinha. Mas o que ele fez, afinal de contas, com esse dinheiro? Depois que Judas recebeu as 30 moedas de prata, ele imediatamente entregou Jesus às autoridades religiosas. Isso nós já sabemos, mas o que nem todo mundo lembra é que ele nunca usou esse dinheiro. Logo após a prisão de Jesus, ao perceber a consequência do que tinha feito, Judas entrou em colapso emocional. Devolveu as moedas aos sacerdotes, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E o que os líderes responderam? Isso é problema seu. Tomado pelo arrependimento ou pelo desespero, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu. Pouco depois, cometeu suicídio. Mas e as moedas? O que foi feito com elas? A Bíblia nos dá essa resposta num detalhe sutil, porém muito revelador. Os sacerdotes não quiseram colocá-las de volta ao tesouro do templo. Por quê? Porque, segundo eles, eram preço de sangue. Sim, as mesmas pessoas que pagaram pela traição agora se preocupavam com a pureza moral do dinheiro. Que ironia, não é? Como não podiam aceitar as moedas de volta, eles decidiram usar o valor para comprar um terreno chamado Campo do Olheiro, uma espécie de cemitério para estrangeiros e indigentes, um lugar de descarte marginal isolado. E é nesse ponto que o símbolo explode. As moedas que compraram a morte de um inocente foram usadas para comprar terra, para enterrar outros que foram esquecidos pela sociedade. É como se aquela prata tivesse se tornado maldita, um valor que ninguém queria tocar, mas essa história não termina aí. Com o passar dos séculos,
essas 30 moedas de prata se tornaram um dos objetos mais misteriosos e procurados da história cristã. Não se sabe o paradeiro exato delas e nem se foram preservadas, mas a quantidade de teorias que surgiram em torno disso é de fato impressionante. Alguns afirmam que foram derretidas, outros dizem que ainda circulam, escondidas em algumas coleções privadas. E há quem acredite que parte da prata foi reutilizada em objetos sagrados ou até objetos amaldiçoados. E aqui entra uma pergunta poderosa. Se uma dessas moedas fosse encontrada hoje, quanto ela valeria? Financeiramente, uma moeda de prata do tipo shekel de Tiro tem um grande valor numismático. Em leilões internacionais, um exemplar bem conservado pode ser vendido por valores entre 500 a 3 mil dólares, dependendo da data e do estado de conservação. Mas estamos falando das moedas de Judas Iscariotes. Se alguém apresentasse ao mundo uma moeda legítima entre aquelas 30, com documentação arqueológica, rastreabilidade e autenticidade comprovada, o valor de fato não seria apenas financeiro, seria histórico, emocional, teológico. A gente está falando de um dos objetos mais simbólicos da civilização ocidental. Especialistas estimam que em um leilão, uma única moeda de Judas poderia ultrapassar os 30 milhões de dólares. E sim, isso é real. Existem precedentes. Em 2002, uma cópia do manuscrito de Leonardo da Vinci foi vendida por mais de 30 milhões. Em 2021, uma carta de Einstein foi leiloada por quase 2 milhões. Agora, imagine o preço de uma moeda ligada diretamente à crucificação de Jesus Cristo. Mas o valor mais importante talvez não seja o que o mercado pagaria. É o que ela de fato representa. Essas moedas viraram símbolo universal de traição. A expressão vendido por 30 moedas atravessou idiomas, culturas e séculos. Está presente na arte, na política, na literatura e também na cultura pop. De Shakespeare a Tarantino, de filmes bíblicos a discursos políticos, a ideia de vender alguém por um valor baixo continua ressoando e chocando toda a sociedade. E isso levanta uma outra pergunta: qual é o seu preço? Se Judas tivesse recebido 3 moedas, teria ele aceitado? E se fossem 300 moedas? Será que foi o valor que o seduziu ou foi a ilusão de controle que ele obteve? Ilusão essa de vantagens. Será que o verdadeiro valor estava na moeda ou no que ela despertava nele? Porque, no fundo, o que Judas fez com as moedas diz muito sobre como nós lidamos com culpa, poder, arrependimento e valor. Ele quis devolver, mas já era tarde demais. Judas é lembrado como o traidor, o homem que entregou seu mestre por 30 moedas de pratas. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: ele se arrependeu do valor ou do que ele se tornou depois dessa escolha? É fácil olhar para a história de 2000 anos atrás e apontar o dedo dizendo: eu nunca faria isso. Mas será mesmo? Quantas vezes no dia a dia a gente abre mão dos nossos princípios por bem menos, por conveniência, por medo, por vaidade ou por alguma forma de sobrevivência moderna? Aceitar um trabalho que te destrói por dentro, mentir para conseguir uma vantagem,
trair alguém que confia em você, calar quando deveria falar. Não são sempre 30 moedas, mas às vezes o preço ele é parecido. E aqui a gente precisa parar e pensar: o que estamos vendendo sem perceber? Porque o caso de Judas não é só sobre religião, é sobre valor humano, é sobre entender que cada escolha, cada decisão, cada silêncio tem de fato um custo. E diferente da moeda, nem sempre dá para devolver depois. Se a gente olhar com atenção, vai ver que todos nós já estivemos ali, mesmo que por um segundo, no lugar de Judas, divididos entre o que é certo e o que é conveniente. Mas o mais interessante dessa história talvez seja o que não foi dito. As moedas foram jogadas fora, foram consideradas impuras, amaldiçoadas e usadas para comprar um pedaço de terra para enterrar os esquecidos. Ou seja, elas terminaram onde começam muitas das nossas decisões impulsivas, na solidão. Aquelas 30 moedas não compraram poder, não compraram influência, nem mesmo compraram conforto, elas compraram arrependimento. E hoje, se alguém perguntasse: você venderia sua integridade por R$6.000? A resposta seria possivelmente: claro que não. Mas se fosse por um emprego dos sonhos, se fosse por fama, se fosse por aceitação, se fosse por status, talvez o problema não esteja no valor da moeda, mas no que a gente aceita como sendo um bom negócio. A moeda que Judas recebeu já não existe, mas o que ela representa continua mais vivo do que nunca em nossas vidas. E talvez, no fim, essa não seja uma história sobre um traidor, mas sobre o risco que todos nós corremos quando deixamos o valor do que é certo ser medido em números. Se esse vídeo te fez pensar, curte e se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que precisa também refletir sobre o valor das escolhas. E se quiser continuar nessa mesma linha de raciocínio e reflexão, clique no vídeo que está aparecendo aí agora na sua tela e eu te vejo lá.